Olá, Mackenzistas, sejam todos e todas muito bem-vindos à quarta Semana Internacional Mackenzie, uma semana recheada de oportunidades para você que sonha em desbravar o mundo através de programas que a gente oferece aqui na COI. O meu nome é Flávio, eu sou analista de mobilidade aqui do Escritório Internacional e hoje nós temos o prazer de receber a Cristiane Lima, que é a Tivni Program Manager aqui do Brasil, que é responsável pelo programa Tivni, que ela vai explicar daqui a pouco do que se refere. Ela fala diretamente do Consulado Britânico aqui de São Paulo e é uma representante oficial do Reino Unido no Brasil. Antes de passar a falar a Cristiane, eu gostaria de passar alguns recados para que vocês tenham uma melhor experiência durante o evento. Esta sessão está sendo gravada e, posteriormente, caso você perca algum trecho ou, de repente, queira encaminhar para aquele amigo ou amiga que perdeu essa oportunidade de participar conosco ao vivo, ela será postada ali, iremos publicar no canal do YouTube, e também iremos publicar no nosso Instagram, no hiperlink lá da bio do Instagram. Durante a sessão, iremos postar aqui no chat o formulário de participação. Então, se você é mackenzista, curso de graduação ou pós, e tem interesse em ter um certificado ao término da Semana Internacional, é só preencher com as suas informações. Já de antemão, os certificados eles serão emitidos a partir da semana que vem, então não é automático, você vai receber no seu e-mail. E também lembrando que a participação de vocês é muito importante, então gostaria de convidá-los a todas e todos a deixar aqui no chat, na verdade é no Q&A, enviar suas perguntas e aproveitem bastante que este é um dos programas mais incríveis que existem, é uma bolsa de estudos oferecida pelo governo britânico, com tudo pago para que você possa desenvolver as suas pesquisas, e não só se envolver pessoal, mas profissionalmente também. Cristiane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje e eu espero que a gente possa fazer um ótimo proveito desse tempo que a gente tem juntos para entender como funciona o Tivni e o que é que a gente está buscando, como a gente funciona e há quanto tempo está aqui no Brasil também. Então, tenho muitas coisas para falar, espero que seja, né, tudo bem organizadinho para vocês, mas que no finalzinho a gente possa abrir para perguntas. Então, tenho certeza que, né, pode colocar as perguntas no chat ou abrir mesmo o mic, pode abrir o microfone e fazer perguntas? Eu gosto de ter essa interação quando possível. Vou verificar aqui na configuração, mas se estiver permitido, a gente faz sim. Você está Tá conseguindo bom, ver a apresentação ou não? tô conseguindo ver. Tá ótimo. Mas ela tá como slide. Pequeno? É, em vez de Deixa eu... estar apresentando mesmo, dá para ver todos os Tá. slides. Só um Mas minutinho. não tem problema nenhum, então vamos lá. O Tivning é uma bolsa de estudos, como o Flávio estava dizendo, financiada pelo governo britânico, Ministério dos Exteriores, e está presente no Brasil há 40 anos. Então, a gente já tem aqui, né, mais de 2.000 alumni que a gente manda para o Reino Unido para estudar cursos de pós-graduação, mestrado, e voltar. Toda a intenção dessa bolsa é que a gente envie brasileiros para o Reino Unido e voltem para o Brasil para continuar transformando o nosso país, desenvolvendo, se especializando. Então, assim, o Tivning é uma bolsa de estudos integral que cobre mesmo a anuidade. No caso, no Reino Unido, não são mensalidades que são pagas, mas é uma anuidade. O curso de mestrado lá tem duração de 9 a 12 meses, então 2 anos em um, como muitos dos bolsistas, né, reportam para a gente, relatam para a gente. É um curso bastante intenso, de total imersão, e também o Tivning cobre uma ajuda de custo mensal, então não é só sobre, né, enviar o bolsista até lá, mas também fazer esse investimento nessa experiência, nessa exposição, né, para cada bolsista realmente usufruir do seu tempo lá para construir conexões, não só dentro de suas universidades, com os professores e seus colegas, mas também na sociedade britânica. Então é assim, é uma imersão cultural, profissional, intensa, e
todo o objetivo, né, vou ressaltar, é os nossos bolsistas retornarem ao Brasil. Então, existe esse requisito, essa expectativa de que cada bolsista retorne por pelo menos 2 anos para o Brasil para trazer essas novas perspectivas para cá. Então, assim, esse é o headline, né, do TIV. E a gente vai entrar, e durante a apresentação de hoje, a gente vai falar sobre todos os requisitos básicos e os critérios de seleção, certo? Então, vamos lá. No próximo slide, a gente já tem os pré-requisitos. Cidadãos de países participantes, né? Então, o TIVNIN, ele existe em 160 países. E é uma ideia de trazer diversidade e inclusão para as universidades do Reino Unido. Então, o Brasil é um dos países participantes. Então, a cidadania brasileira, ou seja, não ter a cidadania britânica é importante. Já ter concluído a graduação, então tem que ter o histórico, né, em mãos, e 2 anos de experiência profissional. Isso pode ser voluntariado, não é exclusivo, né? O trabalho remunerado não quer dizer que seja 2 anos depois da graduação, pode ser feito durante a graduação. A única exceção é o estágio obrigatório, certo? Então, se trabalhar, né, ir para a indústria, para o mercado de trabalho, envolve esses créditos dentro do seu curso de graduação, daí isso não se engloba. E também no site do TIVNIN, que é tivnin.org, vai ter todas as definições desse pré-requisito, porque isso gera muitas dúvidas. A gente está sempre tentando desmistificar esse pré-requisito. E lá no site tem uma estimativa de horas trabalhadas. Então, assim, é mais a perspectiva, o ângulo do candidato, candidata, ter essa sensibilidade de eu tive exposição profissional, né, que eu posso, que agrega ao meu repertório, né, que eu posso trazer para minha inscrição. A gente vai falar mais sobre isso já já. Então tá. Daí o próximo é não ter recebido uma bolsa que também é financiada pelo governo do Reino Unido. E a última que a gente sempre gosta de ressaltar, não é tanto um pré-requisito, mas é mais um esclarecimento, que é para todas as idades, não tem limite de idade. Muitas bolsas, né, de outros países, elas têm essa janela, né, de oportunidade, mas no caso do TIVNIN, nós não temos esse pré-requisito e nem de área de atuação. Então, a gente tem bolsistas, todas as turmas a gente tem bolsistas de todas as idades. Obviamente tem uma tendência, né, a ser pessoas que estão no fim da graduação e no começo da carreira, mais ou menos, mas a gente também tem pessoas de todas as idades e trajetórias. É muito legal, você acaba fazendo parte, né, os candidatos que se tornam selecionados bolsistas, se tornam parte de uma comunidade muito vibrante de pessoas realmente voltadas e focadas em melhorar o nosso país, em continuar desenvolvendo o nosso país, em se especializar, né, nas novas áreas de atuação aqui no Brasil. Então, é muito legal entender que talvez, né, para a gente esteja naquele momento propício para estudar o mestrado, mas que a gente vai ter essa exposição a outras pessoas, não só brasileiros e brasileiras, como de outras nacionalidades, né? São mais 159 países participantes do TIVNIN. Então, quando você chegar lá no Reino Unido, você vai conhecer muitas dessas pessoas. Então, são milhares de pessoas mesmo, todos os anos que vão estudar pelo TIVNIN. Então, tá. Esse é o pré-requisito. Eu vi aqui que já apareceram algumas perguntas. Muito bom, muito obrigada. Continue mandando. A gente pode passar para o próximo slide. Que é um ponto muito importante. Então, assim, a gente já estabeleceu que a Bolsa TIVNIN é uma bolsa integral para cursos de pós-graduação, que tem 9 a 12 meses de duração no Reino Unido. Então, assim, muitas coisas que já são diferentes da nossa experiência e conhecimento aqui no Brasil, né? Então, isso já tem essa localização um pouco diferente. E a segunda coisa, a terceira coisa, na verdade, que eu gostaria de trazer para vocês hoje é o fato de que, para se inscrever na Bolsa, a inscrição da Bolsa é feita separadamente da inscrição no curso de mestrado. Então, tem essa responsabilidade por parte do candidato, da candidata, de fazerem um levantamento. Quais são os cursos de mestrado e as universidades, as cidades universitárias, né, que eu gostaria de me inserir, fazer e se organizar para fazer todas essas inscrições. A gente pede 3,
né? Já vou deixar um número aí, a gente pede 3 para fazer a inscrição do Tivning paralelamente. Então, dentro da inscrição do Tivning, o candidato, a candidata vai se inscrever para ganhar o financiamento. Então, enquanto você faz uma inscrição acadêmica diretamente com a universidade, da sua escolha para o seu curso de escolha, ou cursos, para o Tivning, você está se inscrevendo para ganhar o financiamento. Então, o ponto de vista, o seguinte ponto de vista: quais mudanças, inovações, avanços que você quer promover na sua área de atuação que você não conseguiria fazer sem tanto esse mestrado quanto esse financiamento, certo? Então, a gente gosta de falar, né, uma forma de resumir isso é que o Tivning busca futuros líderes e especialistas, certo? Mas a gente também entende que falar, ter um perfil de liderança, às vezes acaba tem uma conotação muito específica de pessoas que sobem em palcos para dar discursos ou trabalham no governo. E não é sobre isso. É sobre cada candidato, candidata, é, entender e conseguir comunicar, expressar a forma que se enxerga dentro, né, desse mundo tão vasto e da sua própria universo da área de atuação. Então, qual mudança você consegue promover com as suas competências, né? Isso já demonstra a sua liderança, né? Então, como você inova pautas, como você traz novas perspectivas, novos ângulos para problemas antigos, certo? Então, assim, esses são apenas alguns exemplos para vocês já irem entendendo o que é que a gente quer dizer por liderança, que não é uma coisa, mas são muitas. E a gente também aqui internamente a gente fala que a gente gosta de ouvir quais são as definições de liderança que os candidatos trazem, candidatos e candidatas. Então, assim, entendendo isso, que são 2 inscrições que vão juntas, né, paralelamente para as universidades e para o Tivning. Então, tem uma complementação que uma inscrição vai fazer para a outra, né? Que é muito interessante. E também entender que a gente tem esse processo seletivo mais voltado para competências. Então, a gente vai perguntar para você como que você se vê como líder, como você se vê como pessoa que junta recursos, tanto humanos, né? Tipo pessoas, colegas, especialistas, para promover soluções, né, que é o colaboração e networking. Como que você se relaciona com os outros? Pessoalmente, profissionalmente. A gente quer saber de tudo, porque, né, a gente está financiando uma pessoa completa, não só um lado de uma pessoa. É muito, né, daquilo que você consegue construir com as suas competências. E lembrando, sempre lembrando que não existe um perfil só, certo? Então, não é só a gente quer, né, dar aquele Google lá e ver definição de networking, definição de liderança, né, o que é ser líder. Não é, a gente não quer saber a definição do dicionário, a gente quer saber a sua interpretação disso. E a gente entende que existem N formas, né, dessas competências se manifestarem. Então tá, então a gente falou aqui das competências de liderança e networking. Obrigada, Flávio. Desculpa, eu não falei que a gente tinha mudado de slide, porque eu estou olhando os meus aqui. Então vamos lá, a gente falou da competência de liderança e de networking, e também tem outros 2 critérios de seleção que a gente usa, que é a motivação para estudar no Reino Unido, então por que o Reino Unido e não outros países, e o seu desenvolvimento de plano de carreira, que é, né, como você imagina, então, você vai ter essa exposição nesse mestrado, nessa experiência no Reino Unido, e o que você acha que pode acontecer a partir daí? Então, a gente quer entender quais são os caminhos possíveis, as possibilidades, né, que você pode traçar. E a gente sempre fala para os candidatos e candidatas trazerem esse planejamento de curto, médio, longo prazo. A gente quer ver até onde vai. E ter é, etapas lógicas, né, conexões entre cada experiência que vocês pretendem ter. Não é que precisa se concretizar, mas precisa ser viável, né? Precisa ser uma coisa assim que a gente consegue ver o caminho que vocês querem traçar. Então, quais organizações, instituições vocês gostariam de trabalhar? Que trabalho vocês gostariam de desenvolver? Quais os resultados desses trabalhos? Né? E aonde você quer chegar ali, né, na sua carreira, o que você gostaria de alcançar. Certo? Então, o processo seletivo do Tivning é um processo seletivo que avalia suas competências, certo? E essas
4, liderança, networking, motivação para estudar no Reino Unido e o desenvolvimento do plano de carreira são os nossos critérios de seleção. Certo? Então tá, nesse slide aqui a gente tem de novo, a definição do que o Tivnin cobre, e aqui vai trazer mais informações. Então eu já falei, né, que é uma mensalidade que cobre a anuidade integral do curso, além do custo mensal durante todo o curso. Então, se o seu curso tem 9 meses, vai receber 9 meses de ajuda de custo. Se o curso tem 12 meses, vai receber 12 meses de ajuda de custo. Mas, além disso, a gente também inclui os custos do visto, né, a emissão do visto de estudante, a passagem de ida e volta e a taxa de serviço, de acesso ao serviço público de saúde do Reino Unido, certo? Então, assim, é bem completo. A ideia mesmo é que o governo britânico faça investimentos em cidadãos brasileiros para se dedicarem aos seus estudos, a se especializarem, para promover esse impacto no Brasil. Ok? Então tá, muitas informações, espero que tenha ficado claro, mas a gente vai se aproximando aqui do nosso momento de perguntas. Já vou abrir já já. Só tem mais um slide que mostra o cronograma desse ano. Então é o próximo, Flávio, por favor. Temos inúmeras perguntas aqui, uma participação bem legal. Muito bom. De bastante aluno. Aqui. Esse, o vermelhinho anterior a esse. Esse? Esse. Isso, perfeito. Então tá, então a gente falou sobre esses dois processos seletivos, processo de inscrição que andam lado a lado, que é o de se inscrever nas universidades, e cada universidade vai ter suas datas, seu cronograma, é importante cada candidato fazer esse levantamento, e separadamente o processo seletivo do Tivnin, aqui a gente tem essas datas. Então tá, entre agosto e novembro as inscrições ficam abertas, isso é todos os anos, certo? Então tá aberto agora para início de curso em setembro de 25, certo? Então é um ano de processo seletivo. Então, assim, muitos dos nossos bolsistas trazem para a gente que é muito comum eles, né, participarem do primeiro processo seletivo para entender como funciona e depois mesmo se inscrever para valer no segundo, na rodada seguinte, né, digamos assim. Então, a gente tem essa estatística que é global mesmo, né? Muitas pessoas passam por essa experiência que às vezes é preciso se inscrever mais de uma vez para conseguir a bolsa, certo? A gente tem histórias muito inspiradoras sobre isso, porque é um processo um pouco mais complexo, mas a gente sabe, né, tem certeza que é uma oportunidade inigualável, né, de ter tudo realmente pago para fazer essa imersão na pós-graduação. Então, a gente aproveita esse momento de agosto a novembro para fazer essas apresentações. Sou muito feliz de estar aqui hoje, né, novamente, para fazer essa exposição e falar, né, passar essas informações tão importantes. E plantar a sementinha, né, que a gente quer receber inscrições de pessoas incríveis que têm, né, ideias ambiciosas, né, para o futuro e para o nosso país. Então tá, entre agosto e novembro a gente recebe as inscrições. Daí essa conclui a primeira etapa do processo seletivo, que são as redações, que a gente chama de essays, carinhosamente, né? Então tem 4 essays para cada critério de seleção. É isso que envolve esse primeiro prazo de novembro. Cada candidato, cada candidata vai escrever os seus essays, suas redações sobre cada critério. Então, são 4, e em dezembro, esses essays, essas redações, são avaliadas pelos comitês independentes, lá no Reino Unido, inclusive, e a partir de fevereiro, os candidatos que passaram nessa primeira etapa da seleção são contatados para são convidados para entrevista, que sempre ocorre entre março e abril, todos os anos. Então, assim, esse calendário ele vale para todos os anos. Então, quem quiser fazer um print para já se preparar, ou para esse ano ou para o próximo, ele está sempre válido. Então, agosto e novembro é o processo seletivo, as inscrições, né, da primeira etapa do processo.
Em dezembro e janeiro, né, acontecem a revisão dessas inscrições, e a partir de fevereiro, os candidatos que foram bem-sucedidos para a segunda etapa, que é a de entrevista, são convidados, e existe toda essa organização para as entrevistas acontecerem. A gente gosta de fazer entrevista presencial no Brasil, então a gente viaja, a gente procura viajar para o maior número de capitais, né, de estados. Ano passado a gente foi para 12, todas as regiões do Brasil, então a gente busca mesmo ter esse contato, né, mais próximo com as mentes brilhantes do nosso país. Então tá, daí em junho e julho, o resultado das entrevistas começam a sair, e em setembro, como eu disse, o curso se inicia. Então é um processo seletivo que, ao mesmo tempo que é lento, ele também é muito rápido, porque se vocês notarem, se você é notificado ou notificada sobre ter sido selecionado ou selecionada para a Bolsa, isso acontece em julho, às vezes até mesmo em agosto, e logo em setembro já tem que, né, fazer as malas e partir. Então, assim, é bem extenso, mas na hora que você recebe aquele aceite, você já está quase embarcando. Mas a gente sabe que é uma experiência muito intensa, mas muito positiva também. Então, vocês podem acompanhar a gente nas mídias sociais, que agora os nossos bolsistas estão anunciando publicamente. Então, a gente diariamente tem fotos maravilhosas sendo publicadas, relatos muito inspiradores também. E a gente tem um orgulho, um baita orgulho dessa turma, todas as turmas, mas sempre a atual, né, a mais marcante. Então, a gente está fazendo todo esse trabalho com eles agora, de preparo antes da viagem, e, enfim, todas as burocracias, e esse é o apoio que a gente dá também, além, né, do processo seletivo e tudo. Então, assim, é intenso, porém vale muito a pena. Acho que agora, só queria mostrar uma última bolsista, é uma bolsista que está lá já, é a Rafaela, que é o próximo slide. Ela tá agora lá, e esse relato dela, que ela postou no Instagram, ela abriu uma conta que tá aqui, Rafa em Oxford. Ela abriu uma conta para documentar o Chevening dela, né? Então, eu recomendo muito vocês seguirem ela posta coisas incríveis, e essa é o primeiro texto que ela postou, a primeira foto. E a história dela é muito legal porque ela é a primeira pessoa na família dela a ir para o ensino superior. E ela está estudando em Oxford. E geralmente a gente vê fotos de Oxford, né, com pessoas assim, bem esse ângulo da foto, que essa daí é a biblioteca da Universidade de Oxford. É bem bonito esse edifício, né, esse prédio. E a gente vê muito isso em filmes e tal, e são sempre pessoas inglesas, né, que estão ali. E essa foto ela postou e eu achei maravilhosa. Eu perguntei, Rafa, posso usar isso nas nossas apresentações? Ela, com certeza, porque eu acho isso emblemático, né? A gente mandar as pessoas mais brilhantes, mais incríveis, querendo, né, melhorar o nosso país de novo. A gente sempre fala isso, mas é importante, né, ressaltar com o perfil de liderança que é tão variado e que a gente possibilita isso aqui no Brasil. Então, o Tivning, apesar de ser uma experiência, né, um programa de bolsas financiado pelo governo britânico, ele já tem uma cara bem brasileira, e a gente tem muito orgulho disso também. Queria compartilhar aqui a história da Rafa com vocês. Pronto. Apresentação feita. Vamos às perguntas, então. Que legal, incrível. Estou aqui maravilhado com tanta informação bacana, com certeza. Tá chovendo de perguntas. Eu vou tirar até aqui a apresentação para ficar mais. E é justamente isso que você falou, né, Cris? Buscar as mentes brilhantes, né? O Brasil tem Exato. as suas especificidades, mas ele é nosso. E nós, brasileiros, irmos para o exterior, uma oportunidade dessa, e retornar ao país para fazer acontecer, colocar em prática o que se aprendeu fora, com certeza vai ser uma transformação, né, a médio e longo prazo para todos e toda a sociedade, né? Vamos lá para as perguntas, Cris? Eu vou fazendo as perguntas e você vai respondendo, tá? Iniciando, tem inúmeras perguntas. Vamos lá. Olá, para se inscrever, precisamos ter uma pós-graduação ou apenas a graduação? Essa é da Beatriz. Muito obrigada pela pergunta, Beatriz. Essa é uma ótima pergunta, porque não é necessário ter pós-graduação. Precisa ter a graduação completa com histórico escolar em mãos. Entretanto, quem tem pós-graduação também pode se inscrever no TIV. Apesar de ser um programa de bolsa de estudos para cursos de pós-graduação exclusivamente, então não engloba
tanto graduação quanto pesquisa nível doutorado, a gente já teve casos que candidatos que se inscreveram, né, obviamente, conseguiram expressar muito claramente o que eles iam agregar com aquela experiência. Então, né, em alguns casos, eles estavam fazendo pesquisa, né, depende muito da área, né, então acho que áreas de ciência, por exemplo, acabam, né, você precisa ter essa exposição e esse aprofundamento científico, né, para trazer inovações mesmo na área. Então, assim, a gente já teve casos que pessoas com pós-graduação se inscreveram no TIV e nem foram selecionadas. Então, assim, tem essa flexibilidade também, é muito Que interessante. Mas o que a legal. gente tem que ver é o que aquilo vai fazer de diferente na sua carreira que você não conseguiria de outra forma. Legal, Cris. E quando você diz pós-graduação, imaginemos um estudante que já tem ali, um profissional que já tem um mestrado, por exemplo. Pode fazer a aplicação? Pode sim, não é um fator eliminatório. Excludente, tá. Exatamente. Vamos lá para a próxima pergunta, então. Obrigadão, Beatriz, pela sua pergunta. A próxima. Não entendi direito como funciona esses 2 anos de experiência. O estágio não conta é isso? O estágio obrigatório Da não conta. Laís. Muito obrigada, Laís. Esse é um ponto bem sensível, digamos assim, porque existe, né, estágio obrigatório, que já é uma coisa muito positiva. Entretanto, por ele ser curricular, ele ter os créditos, né, agregados, ele acaba não entrando para essa contagem do time. Entretanto, né, tem sempre o outro lado. A gente sabe que você pode comunicar a sua liderança nessa experiência, né? Então, eu acho que em outras partes da sua inscrição você vai poder falar sobre a sua experiência de estágio e vai ser útil saber. Não é que, nossa, não posso nem trazer isso para minha inscrição. Pode sim. A questão é, o que o Tivni recomenda é que, como esse programa de bolsas é voltado para um profissional já, né, uma pessoa que já tem uma exposição, é você conseguir falar um pouco mais desse repertório em outros ambientes que não sejam óbvios, né, e talvez que você tenha se inscrito, enfim, que parte da sua iniciativa, não necessariamente uma coisa que já está ali agregada, né, ao seu curso de graduação, é um pouco, a gente sabe, a gente entende que é um pouco delicada esse tratamento, mas a gente sempre ressalta que voluntariado conta. Então, para quem está agora pensando assim, nossa, quando que eu vou me inscrever? E se eu tenho, né, a quantidade de exposição, né, profissional, pensa, né, em fazer um trabalho voluntário, em tentar oportunidades de curto prazo, né? Não precisa ser 2 anos de CLT, sabe? É mesmo ter essa exposição profissional fora da universidade, né, do seu currículo de graduação. Perfeito. Obrigadão, Cris, pela pergunta, pela resposta. Temos a pergunta do Luiz Felipe. A bolsa inclui a ajuda de custo para acomodação e alimentação? Então, esse valor que é pago é para ser utilizado como apoio financeiro durante a sua estadia. Então, ele pode, e muitas vezes é utilizado para pagar a acomodação, o transporte, mas a utilização, né, e a organização, o controle, né, financeiro é feito pelo selecionado, pelo bolsista selecionado. Então, é um valor que vai ser pago, certo? E você que faz essa organização. Mas, assim, a gente ressalta, é um valor fixo, né? Todos os bolsistas recebem, mas valor, e com exceção de Londres, que acaba tendo um custo de vida mais alto, então quem vai para Londres acaba recebendo mais, mas é que acaba usando mesmo mais, né? As coisas lá são mais caras. É, mas é um valor que não é assim, nossa, dá para viajar. É um valor, né, que vai ajudar um estudante a pagar suas contas básicas. É isso, não é? Lazer, você pode até utilizar recurso próprio, talvez, mas não é o objetivo você ter, de repente, um dinheiro para fazer um mochilão na Europa antes de vir embora, né? Exato, Se exato. tiver recurso próprio, ótimo, aproveita a oportunidade. Se não, não é o objetivo. Temos uma Não é. pergunta aqui também. As minhas notas durante a graduação interferem na seleção? Por exemplo, alguém com uma nota 9 tem mais chance do que alguém com uma nota 7? E dependências, DP, durante a faculdade também pode interferir? Acredito que ter um certificado TOEFL também é importante.
Então, vamos quebrar essa pergunta em partes. Muito obrigada pela pergunta, é uma ótima pergunta, porque tem várias coisas aí para a gente abordar. A primeira questão é aquela dos dois processos seletivos. Eu vou usar as mãozinhas assim, porque agora virou minha mania. Tem a inscrição direto para a universidade e a inscrição para o Tivnem. A da universidade é acadêmica, e sim vai ser levado em consideração as notas. Entretanto, tem sempre, né, esse porém, a forma que as universidades britânicas interpretam notas é muito diferente da forma que as universidades brasileiras interpretam notas. Então, a tendência é que as universidades olhem para sua nota final, certo? Para entender onde que você estava ali. Mas as inscrições para as universidades britânicas são feitas através de redações também. Então, eles vão estar muito mais interessados em saber o que você ganhou e o que você aprendeu e, sabe, a sua visão, né, a partir do seu curso de graduação, do que realmente que nota você tirou nas matérias ou a nota final. É visto conjuntamente, né? Então, a gente fala que é aquela processo seletivo holístico, né? Então, não é só a nota, não é só a motivação, são as duas coisas juntas, né? E você mostrar sensibilidade na sua inscrição para a universidade, de que você tirou tempo para ler sobre a missão e os objetivos daquela universidade, daquele curso, quem são os professores que desenvolveram a grade, porque um curso em biologia em uma universidade britânica pode ser 100% diferente do curso de mestrado de biologia em outra universidade britânica. Lá, as universidades, elas têm bastante autonomia, os professores, eles realmente desenvolvem esses currículos bem focados né, em vieses, então você tem que fazer esse levantamento para conseguir refletir que você, né, você identificou ali uma parte de interesse. Nossa, eu quero ir para essa instituição porque esse professor dá essa matéria, eu quero muito aprender isso. Né? Então, acho que tende mais a ir para esse lado o processo seletivo do que nota, certo? E tenho também aí nessa pergunta um outro ponto sobre o nível de inglês. Cada universidade vai pedir o teste de proficiência que eles mais gostam. Algumas dizem que pode ser qualquer um, e eles definem lá, eles listam os que eles aceitam. Então, isso está responsabilidade, né, de quem está se inscrevendo, de fazer esse levantamento, se preparar de acordo, porque essas provas de proficiência em inglês, elas têm uma técnica, né, não só o inglês você tem que aprender, a gramática, o vocabulário, listening, speaking, tudo, mas também, né, a técnica de prova para você conseguir realizar a prova no tempo, ali delimitado, fazer tudo isso de acordo para você realmente alcançar as notas ali que as universidades estipulam, certo? Para o Tivning, a entrevista, né, da segunda etapa do processo seletivo é feita totalmente em inglês. A gente não pede para ver o teste de proficiência que a universidade pediu. Isso ficou ali a critério, né, dos candidatos se organizarem, né? A gente espera essa autonomia, essa responsabilidade de vocês para escolher o momento certo. Né, entretanto, a gente espera que todos os candidatos, né, que se propuseram estar ali, passar por esse processo seletivo, que a gente sabe é bastante competitivo e demanda bastante planejamento, né, e organização, sintam-se confortáveis de comunicar em inglês, né, as suas ideias, a sua visão, o que eles pretendem construir com aquilo. Então, espero que tenha ajudado aí a situar. Ajudou bastante. Temos mais uma pergunta da Manuela. Eu posso me inscrever para cursos acima de 12 meses? Neste caso, a bolsa pagaria o primeiro ano? São apenas cursos de até 12 meses de duração. No site do Tivning, que é, de novo, tivning.org, tem um buscador de cursos. Então, você pode colocar ali, né, nome de universidade, ou nome de curso, ou, sei lá, um tema que você se interessa na sua área para ver o que está englobado ali no Tivning. A gente tenta manter, né, a central em Londres, né, que organiza isso, na verdade, né, tenta manter essa lista sempre atualizada, mas sempre estão entrando, saindo cursos, né, então a gente sempre indica ir lá para entender quais são os cursos que são englobados, né, que contemplam o Tivni, mas a gente também ressalta que se você achou um curso de até 12 meses que não está na lista, sempre vale a pena entrar em contato com a equipe central, tem um botão lá que dá para fazer isso, notificando para tirar essa dúvida. Certo? E também a gente se disponibiliza para qualquer dúvida.
Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Aqui, o Luiz Felipe. Sou aluno de pós, MBA em Mídia e Entretenimento. Mackenzie pode me ajudar com uma carta de recomendação? Com certeza. A gente pede 2 cartas de recomendação e é sempre indicado que elas sejam ou acadêmicas, né, vindo de um professor que te conhece bem, ou professora que te conhece bem, que, né, trabalhou com você, te desenvolveu, sabe, né, onde estão seus pontos fortes, onde você brilha, para falar, né, escrever essa carta, do próprio punho, obviamente, é, sobre você. E também uma profissional. Então, né, esse seria o ideal, ter uma referência acadêmica, uma carta de recomendação acadêmica e uma profissional. Tanto para a universidade, então a universidade também vai pedir uma carta de recomendação, que provavelmente vai ser acadêmica, mas para o Tivni, né, lembrando que são os 2 processos separados, a gente pede 2. E a gente recomenda que seja, a maior parte, né, das vezes, uma acadêmica, uma profissional. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Da Beatriz. Podemos fazer essa simulação do processo seletivo ainda cursando a graduação? Com certeza, eu sempre digo que é plantar a sementinha, porque, né, a gente já viu aqui, eu já mencionei que o Tivnin é um processo que demanda bastante, né, dos candidatos. Então, assim, quanto antes você começar já a fazer essas reflexões, a se organizar, a ler os materiais, tem muita coisa no site do Tivnin, o tivnin.org, que é o nosso site global mesmo, tem, perguntas frequentes, tem informações, o buscador, né? Assim, é todo um universo. E aqui no Brasil, a nossa equipe produz bastante informação também. A gente acabou de concluir uma série de lives que a gente gravou no YouTube. Então, tem uma playlist no YouTube do UK in Brazil, que é a missão diplomática aqui do Reino Unido no Brasil. A gente tem uma playlist lá, depois eu vou mandar para o Flávio encaminhar para vocês. E o nosso Instagram também, que é Tivnin Alumni Brasil, que está aqui na apresentação que vai ser compartilhada com vocês também. Então, assim, a gente dá muita dica lá, a gente fala bastante, a gente conta a história dos nossos bolsistas para as pessoas se inspirarem, verem, né, que realmente é todas as regiões do Brasil, os recortes de diversidade, todas as áreas de atuação. Então, assim, nunca é muito cedo para começar. Legal, estou aproveitando aqui, enquanto você fala, compartilhando os links aqui no chat. Obrigada. Vamos lá para a próxima pergunta, imagina. Temos uma próxima pergunta. Ou já respondeu se são integrais, são integrais. Quais as universidades se aplicam? Você mencionou que tem o buscador, né? Então, você tem que, Beatriz, você tem que buscá-la através do link que tem aqui no chat. Você pode fazer o buscador do seu curso, da sua área de interesse. Temos duas perguntas da Ana Beatriz. Estágio de pós-graduação conta nos 2 anos de experiência profissional? É necessário ter certificado específico de fluência em inglês? Se sim, qual? Então, nossa, muitas coisas que eu queria ressaltar aqui. Eu acho que a primeira era do buscador. Ah, era alguma coisa que você tinha falado que eu pensei, nossa, eu precisava falar isso. Ah, lembrei. Então, Reino Unido é Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Então, quase todas as universidades, eu ainda não descobri uma que não faça parte, aceitam o TIVNI, certo? Então, assim, só de entender que pode ser qualquer uma universidade, acho que já é bem legal. Mas é isso, é muito a responsabilidade de quem está se inscrevendo, né? Quem está interessado em se inscrever, de fazer esse levantamento. Nossa, como que funciona o Reino Unido? Como que será que é morar na Escócia, né? Quais universidades tem lá? Entender quem são os professores que estão liderando esses cursos, né? E talvez ler um pouquinho da pesquisa deles, né? Para se inspirar, para falar, nossa, até mesmo para talvez, né, ver um ângulo novo que talvez, né, não seja conhecido para você. Que é sobre isso, né? Sobre realmente desvendar e abrir novos caminhos. Certo? Então, a minha recomendação é essa, assim, de entender como funciona o Reino Unido, como que é diferente estudar no Reino Unido do que estudar na França ou nos Estados Unidos, ou, enfim, em vários outros países, a Alemanha que tem ótimas bolsas de estudo também, né? A gente tem todo um universo, assim, de bolsas de estudos, né, à nossa disposição no Brasil. Acho que é importante saber também qual é o diferencial de cada um. Então tá, essa daí é a primeira.
E de volta no pré-requisito, né, que a gente diz dos 2 anos de experiência, lá no site do Tivnin tem uma estimativa de horas que dá esses 2 anos de experiência. Porque a gente entende que as pessoas, né, fazem um trabalho voluntário, trabalham por 6 meses, num estágio que não é obrigatório, né, tem uma outra experiência de trabalho, e tudo isso agrega, né? São vivências que a gente quer que vocês tragam para dentro do processo seletivo, tá? Demonstrar para a gente que está fazendo a sua avaliação, né, que está fazendo ali a sua, avaliando a sua inscrição, né, como tudo isso conta a sua história, como tudo isso molda a sua forma de ver o mundo. Né? Então, é muito mais sobre agregar essas experiências variadas, quaisquer que sejam, não precisa ser na sua área de atuação, mas o que elas promoveram, né, em você de transformação que faz parte aí do seu caminho. Espero que faça sentido aí, pessoal. E por último, a pergunta da fluência em inglês, de novo. É importante ter fluência em inglês, certo? Então, trata-se de uma experiência bastante intensa e imersiva de curso de pós-graduação, mestrado, no Reino Unido. Então, é uma experiência acadêmica, você vai ter aulas em inglês, a expectativa da universidade no Reino Unido é de que os alunos falem e debatam durante as aulas, certo? Então, tem primeiro uma aula expositiva, a lecture, que o especialista ali, né, vai passar, enfim, vários conceitos, né? Cada aula é um conceito diferente. E depois no seminar vai ter uma oportunidade para o professor não falar, né, para o especialista ouvir e mediar um debate entre os alunos. Então, assim, é muito importante, né, ter o listening bom, ter o speaking bom e também ter o reading e o writing bons, porque o reading, né, vai ter listas de leitura extensas para cada matéria e também vai ter uma expectativa de escrever redações. Então, muito do processo seletivo do Universo Reino Unido é escrever redações também. Então, o processo seletivo para a universidade você tem que escrever uma redação. O processo seletivo do Tivnin você tem que escrever 4 redações, certo? E a experiência universitária, acadêmica, de mestrado no Reino Unido é para cada matéria, assim, a grosso modo, né? Você escrever uma redação e no final ter uma monografia. Então, assim, é bastante intenso, então a gente não vai dourar a pílula. Obviamente, cada bolsista aprende muito. A curva de aprendizagem, principalmente da língua inglesa, é fenomenal, assim, durante um ano, né? Que você fica completamente imerso mesmo. Mas a gente sabe que na entrada é importante ter. Então, uma dica que a gente gosta de passar é entrar no site do British Council, que é o Conselho Britânico, que trabalha bastante com essa parte da cultura britânica e do idioma mesmo, né, do inglês como ferramenta, né, para se conectar com o mundo. E lá tem um teste gratuito, um simulado do IELTS, certo? Então eu recomendo muito para quem quiser saber, nossa, como que tá meu inglês, fazer esse simulado, porque serve duas funções. Você entender onde você está nas notas, porque na hora que você fizer o seu levantamento junto das universidades e vai ter as notas que elas pedem para cada habilidade da língua inglesa, você já vai saber, nossa, esse aqui tá bom, esse aqui precisa melhorar um pouquinho mais. E também vai te dar um insight sobre como é feita a prova, que é aquela coisa da técnica que eu estava falando para vocês mais cedo, certo? Daí você já consegue a partir daí montar um plano de ação. Cara, preciso buscar aulas, vou montar um grupo com os meus amigos para negociar um valor legal com um professor particular, ou vou fazer uma aula numa escola, ou se tiver esse apoio do Mackenzie, né, vou buscar isso aí dentro. Então, assim, tem Exato. muitas formas, e é muito legal você já começar a se apropriar, né, desse plano de ação, assim. Sim, a gente tem algumas iniciativas. Já vou compartilhar aqui, pessoal, no chat, o link que ela mencionou aqui do teste para vocês fazerem. Mas é aquela questão, né, Cris, que a gente fala direito no dia a dia com os alunos. Você não precisa ter um inglês fluente para você embarcar, porque acredita-se que no dia a dia, quando você estiver lá, o seu inglês vai melhorar a cada dia. Você precisa ter um bom nível, você precisa ter um bom teste. Precisa fazer um bom teste e oficializar que você tirou uma nota boa no teste no Isso. IELTS. Já falando do IELTS, a gente vai receber também a Ana Luísa, colega da Cristiane, que faz parte ali do consulado britânico. Vamos ter uma palestra essa semana
sobre o certificado IELTS. Então, quais são as dicas? Então, tudo já deixa aí no radar para vocês participarem também da palestra da Ana Luísa. Vamos já partindo para os finais, tem bastante pergunta, mas também acho que algumas perguntas já foram respondidas. Tem uma pergunta aqui, não tem tá anônimos, já ter feito um curso de verão de graduação, durante a graduação no exterior, no Reino Unido, aumenta as chances? Como funciona? Não necessariamente vai aumentar as chances, porque é muito sobre como você retrata isso na sua inscrição, certo? Então, uma dica seria você falar sobre a sua liderança, o seu networking durante essa experiência, né? Mas não necessariamente é um fator, assim, que vai impactar. É muito sobre o que está naquela redação, como você interpreta os nossos critérios de seleção. Certo? Mas muito legal, obviamente, né, sabendo extrapolar isso, né, tanto o uso da língua inglesa, que você já vai ter, né, essa experiência, quanto a exposição lá, te dão bastante material. Legal. Já temos uma outra, obrigado pela resposta, aqui temos uma outra pergunta. Se eu passar no Tivoli antes de ter me formado, eles seguram a bolsa? Eu já coloco aqui uma outra pergunta junto. Se pudesse dar um exemplo, por exemplo, vamos imaginar, o aluno se formou ano passado, né, se formou aqui na FOL, na arquitetura, mas já tem 2 anos de experiência, então se formou em 2023. Seria a aplicação agora, iniciaria a aplicação agora em agosto para embarcar no próximo ano, seria isso? Isso, exatamente. Então, para quem está se inscrevendo agora, né, que as inscrições estão abertas até 5 de novembro, é para início de curso em setembro de 2025. Então, né, o processo seletivo vai acontecer a segunda etapa, as entrevistas acontecem em março e abril do ano que vem, certo? E assim, para a primeira pergunta que era sobre quem ainda está na graduação, não é possível se inscrever no Tivning sem ter concluído a graduação, porque no portal de inscrição, que também é feita pelo site do tivning.org, você tem que anexar o seu histórico escolar. Então, não é possível se inscrever antes de ter esse documento em mãos. Eu não vi uma pergunta relacionada a esse tema, mas existe alguma área específica que somente o Tivning cobre ou todas as áreas são elegíveis? Todas as áreas são contempladas e a gente incentiva muito. Então, assim, obviamente a gente nota tendências, né? Então, assim, esse ano com G20, COP30, a gente vê bastante coisa, bastante inscrição, né, focada em clima, financiamento climático, desenvolvimento, sustentabilidade, né, em todas as suas vertentes. Então, assim, dentro desses universos, né, existe muitas áreas, tanto para economia quanto para engenharia. Então, assim, é bastante múltiplo mesmo assim. Mas, assim, frisando sempre que não tem nenhuma expectativa quanto à área de atuação, né? Todas as áreas são contempladas, a gente manda pessoas que estudam arte, cultura, tanto quanto engenharia, inteligência artificial, cibersegurança, tá todo mundo lá, direito, super contemplados. É muito, né, a forma que o candidato interpreta os critérios de seleção. E juntam, né, movimentam todas as suas competências e vivências. Legal, vamos partir agora para as últimas 2 perguntas e a gente encerra. Temos uma Tá bom. pergunta que é relacionada a custos. O restante dos custos que você chegou a mencionar durante a sessão, o aluno a pessoa contemplada pode trabalhar? Existe essa possibilidade, sim, de trabalhar durante o curso. A gente não gosta de recomendar isso, mas a gente sabe que o perfil brasileiro é que continua, né, ativo profissionalmente enquanto está estudando, né, tanto na graduação quanto na pós-graduação. O visto, assim, acho que tem uma outra perspectiva que a gente pode abordar também, que é importante, que é o visto estudantil. No Reino Unido, o visto de estudante, ele contempla 20 horas de trabalho, então o que eles chamam de part-time, né, que é o... Ai, gente, esqueci como é que fala. É o meio período, né? Então, até 20 horas semanais, qualquer estudante pode trabalhar. Mas a gente sempre frisa, né, que é uma experiência bastante intensa.
a do mestrado no Reino Unido, e é muito diferente do que a gente conhece aqui no Brasil. Então, são muitas horas de aula e bastante horas de estudo. E uma coisa que muitos bolsistas trazem, que foi insight, foi novidade para eles quando eles chegaram lá, que é a expectativa deles serem bastante autônomos, e eles se autogerirem, assim, auto-organizarem o seu plano de estudos mesmo. Então, assim, tudo isso, além de uma cultura completamente diferente e vivendo num idioma, né, utilizando um idioma totalmente diferente, acaba, né, sendo uma experiência bastante intensa. Então, assim, a gente sempre coloca 25 ressalvas antes de sair falando que pode sim trabalhar, mas existe essa possibilidade, a gente só pede que todo mundo avalie bem. Joia. E teve uma última pergunta que é sobre visto, você acabou mencionando como que funciona, mas é uma pergunta relacionada a como que funciona o processo de visto. Deixa eu ver aqui, ó. Como funciona a parte do visto? Como brasileiro, caso aprovado, quais vistos eu preciso para ficar este período no UK? O processo de visto, de emissão de visto, está dentro do time. Então, não tem nada que um candidato possa fazer proativamente, certo? Tem que esperar receber a carta de aceite do time, né? Primeiro vai chegar um e-mail falando: parabéns, você passou pelo processo seletivo em breve, oficializaremos com uma carta. Essa carta leva um tempo para ser emitida, e uma vez que ela é emitida, aí sim o candidato se torna oficialmente bolsista e consegue dar início a esse processo. E quem é bolsista Tivnin tem, dentro do visto de estudante do Reino Unido, tem uma aba específica para bolsistas Tivnin. Então, assim, já dentro daquilo já existe essa checagem por parte do governo britânico. Por ser uma bolsa financiada pelo governo britânico, o governo britânico consegue também fazer essa conexão, né? Então, vai ter essa informação confirmada internamente lá. Então, assim, não tem nada que proativamente uma pessoa possa fazer, mas trata-se de um visto de estudante, com a ressalva de que é um bolsista do time. Show, muitíssimo obrigado, Cris. Acho que a gente já pode aí, né, partindo para os finais. Você gostaria de deixar alguma mensagem no final, para o pessoal que está aqui participando até agora conosco? Com certeza. Nossa, muito obrigada pela participação de vocês. Um prazer estar aqui hoje. Eu espero que a gente receba algumas inscrições aqui, né, do Mackenzie e de quem está aqui hoje participando. Muito obrigada. E a gente se coloca à disposição pelo Instagram. Por favor, entre em contato. E em breve, quando a gente tiver mais ações públicas, a gente vai compartilhar também com vocês. A gente que agradece, gostaria de agradecer imensamente a Cristiane Lima, Tivni Program Manager aqui do Brasil, em especial por ter aceitado esse convite conosco aqui para representar o programa Tivni e abordar essa temática que é tão rica, e agradecer a cada um de vocês pela interação. Foi uma das palestras mais interativas que a gente já teve durante a semana, e com certeza a gente vai promover durante o semestre outras iniciativas, e esteja convidada, Cris, a participar dessas iniciativas também conosco. Muitíssimo Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde e até mais. boa tarde.